Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês a minha coleção de livros do escritor John Grisham. John Grisham é um autor que muito me agrada, gosto muito de ler os seus livros, tá? Então eu separei aqui meus livros e vou mostrar para vocês conhecerem um pouco da obra deste autor. São cerca de 30 livros aí que eu tenho aqui para mostrar para vocês, tá bom? Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que eu me apresentei, deixa eu pedir um favor, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Isso tudo ajuda muito o canal a crescer. Lembrando que o seu like e a sua inscrição fazem total diferença para este canal. E eu vou ficar muito grato aí se vocês colaborarem desta forma. Então, começando já o assunto do vídeo, antes de mostrar os livros, eu só quero fazer aqui umas breves considerações e observações. Eu não tenho todos os livros do John Grisham. John Grisham ele escreve muitos livros e continua publicando até hoje. Até se vocês derem uma olhada no site da Amazon, vocês vão ver que tem um livro que foi lançado recentemente aqui no Brasil, do escritor John Grisham, que se chama A Viúva. E este livro, inclusive, eu não tenho aqui na minha coleção. E ele também continua escrevendo outros livros aí. Por exemplo, tem um livro em pré-lançamento, que ainda não foi lançado, eu vi no site da Amazon também, chamado Incriminados, que é um livro de não ficção, mas onde o John Grisham conta algumas histórias de pessoas que foram julgadas e acusadas ali erroneamente, que foram condenadas injustamente pelo sistema de justiça americano. Então ele tem mais esse livro e esse está em pré-lançamento lá no site da Amazon. Nesse mesmo sentido, ele também tem um outro livro chamado O Homem Inocente. Este também não é uma ficção, e sim uma história verídica, onde o John Grisham conta a história de um homem que foi julgado e acusado erroneamente, novamente, pelo sistema de justiça americano. Então, e este livro chamado O Homem Inocente eu também não tenho na minha coleção. Como eu falei para vocês, eu tenho aqui cerca de 30 livros, eu tenho a grande maioria de livros do John Grisham. Não tenho todos, mas tenho uma boa parte aqui na minha coleção. Agora, outras observações, para vocês terem ideia do tamanho, da grandiosidade que representa o nome John Grisham. Ele já vendeu mais de 300 milhões de cópias de seus livros. Ou seja, é bastante livro aí que ele vendeu. Ele é conhecido como mestre dos thrillers jurídicos, porque seus livros, a grande maioria de seus livros, são livros que falam aí sobre o sistema jurídico americano, são ficções que se passam nesse ambiente do sistema jurídico. Temos personagens que são advogados, promotores, juízes e afins, por aí vai nesse sentido. Mas alguns livros dele também versam sobre os outros assuntos, bem poucos na realidade. Temos ali alguns livros que são thrillers esportivos, e tem até um livro dele no qual ele conta ali, baseado na sua infância, ele conta uma história de uma família que vivia do campo e produzia, e ele conta a história do desenvolvimento dessa família. Este livro eu tenho aqui e eu vou mostrar para vocês aí logo mais, tá bom? E por fim também, não querendo prolongar muito aqui, os meus livros não são todas da mesma edição e nem todos são novos. Eu tenho um costume de comprar livros em sebos. Não ligo muito assim se é novo, se é velhinho, se é antigo, qual edição. Para mim o que importa é o texto e eu poder fazer a leitura. Então vocês vão verificar isso no decorrer do vídeo quando eu for mostrando os títulos para vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar os livros para vocês. Alguns eu vou fazer algum comentário, tecer algum comentário, outros apenas eu vou mostrar. Não vou falar de todos, que se eu for falar de todos, este vídeo vai durar aqui umas 2 horas, né? Então é difícil, as pessoas já não veem vídeo de 15, 20 minutos, quiçá vídeos de 2 horas, 3 horas, né? Então vamos começar direto ao ponto já. O primeiro livro eu vou começar mostrando para vocês foi a minha leitura mais recente do John Grisham, chamado O Dossiê Pelicano, que é este livro aqui. Tem até um vídeo no canal deste livro, tá? É um livro muito bom, um livro com um enredo, digamos, rápido, realmente um thriller bem acelerado, bem rápido. O livro começa falando aqui de um crime, de um assassinato de 2 juízes da Suprema Corte Americana, e depois tem-se que se investigar quem cometeu esse crime, né? E aparece uma personagem que ela cria uma teoria e ela monta um dossiê através dessa teoria, por isso que o nome do livro é O Dossiê Pelicano,
e neste dossiê tem o nome de uma pessoa e tem toda uma teoria em volta deste nome, né, envolvendo este nome. E daí, a partir daí, começa a correria do livro, porque aparentemente uma teoria inocente criada por uma estudante de direito aparentemente faz muito sentido, tá? E tem muitas pessoas aí que querem sumir com esse dossiê e também querem dar cabo na estudante que criou este dossiê. Esse livro é um livro muito bom, é um livro excelente, tá? Se você gostou aqui da sinopse, veja o vídeo do canal, tá? Eu fiz um vídeo somente para este livro, porque é um livro muito bom mesmo, espetacular aí, um dos melhores que eu já li do John Grisham, tá? Este foi o primeiro livro. O segundo livro que eu vou mostrar para vocês aqui é o livro O Corretor, tá? Eu não sei a sinopse também, aparentemente parece ser um livro bem legal. Este já é da editora Rocco. Tem alguns livros nesta edição aqui, parecidos com esta edição, né? E você vai ver uma coisa curiosa nos livros do John Grisham, são os nomes do livro dele, né? São nomes, assim, às vezes bem simplistas, né? Tanto é que o dossiê Pelicano é uma exceção à regra. Mas a maioria dos livros do John Grisham são nomes curtíssimos, é o corretor, o recurso, o advogado, o cliente. Vocês vão ver que tem vários livros aí com esse nome, tá? Então é um livro aí que quando eu ler eu vou trazer aqui e comentar aí com vocês, tá bom? O outro livro do John Grisham que eu tenho é o livro O Recurso, que é esse mesmo padrão da editora Rocco, ó, segue o mesmo padrão e olha o nome do livro. O Recurso. Então vejam que é um nome bem simplista, né? Bem simplista o John Grisham na hora de dar nomes aos seus livros. A Intimação é o outro livro, este livro aqui, também da editora Rocco, tá? Também da editora Rocco, uma capa bem bacana. Olha aqui a parte de trás da capa. Eu gostei bastante aqui desta capa deste livro aqui. O outro livro também da editora Rocco que eu tenho é O Testamento. Outro nome simples, né? Outro nome simples aí, ó. Bem interessante. Tá? Este é mais um dos livros do John Grisham. Quando eu ler, eu vou trazer uma sinopse aqui para vocês. Nós vamos aqui devagar sobre este livro aqui, tenho certeza, tá? Eu pretendo fazer outras leituras do John Grisham, e a cada leitura que eu for fazendo, eu vou fazendo um vídeo para nós conversarmos aqui, devagarmos aí através dos comentários, tá? Inclusive, já falando dos comentários, deixa a sua opinião sobre o vídeo aí, deixa a sua opinião sobre o John Grisham nos comentários, que isso ajuda muito o canal a crescer. E eu vou ficar muito, mas muito grato com você, tá bom? Então, o próximo livro que eu vou mostrar para vocês aqui é o livro A Herança, tá? Este livro, A Herança, ele tem uma curiosidade aqui, que ele é um livro já com o mesmo personagem do primeiro livro que o John Grisham escreveu, tá? Então já vou aproveitar para mostrar junto aqui e explicar esta situação aqui, que é o primeiro livro que o John Grisham escreveu foi o livro Tempo de Matar, que é este livro aqui. E aqui nós temos um personagem chamado Jake Brigance, tá? O Jake Brigance, ele vai defender uma pessoa ali que cometeu um crime, que matou duas pessoas dentro do tribunal, mas ele fez isso não como vingança, mas como maneira de fazer uma justiça com as próprias mãos, porque esta pessoa que matou esses dois homens haviam cometido um crime contra a filha deste homem que cometeu o crime também, entendeu? Então, deixa eu explicar melhor, tá? Deixa eu voltar aqui. Assim, nós temos aqui um personagem que tem uma filha, e esta filha foi, digamos ali, abusada por dois homens. Este personagem vai lá durante o julgamento desses dois homens e dá cabo na vida deles, vai lá e mata eles. Então, este homem vai ser julgado. E ele chama o advogado Jake Brigance para defender ele, tá? E é um livro muito emocionante, um livro muito bom, que tem vídeo no canal aqui também, tá? Sugiro até você assistir se você gostou do enredo aí, tá? E é um livro que o Jake Brigance aqui é o primeiro livro com este personagem chamado Jake Brigance, tá? É um livro que você vai se emocionar lendo. E daí, nós temos neste livro chamado A Herança, este mesmo advogado chamado Jake Brigance, tá? Que também agora é uma outra história com uma outra pessoa que ele vai defender, que ele vai trabalhar ali. Então ele volta no mesmo cenário, na mesma cidade de Clinton, no Mississippi, com o mesmo personagem Jake Brigance trabalhando em uma outra causa advocatícia neste livro aqui, tá? Então parece ser aqui bem legal. E fora este livro aqui, já vou aproveitar para emendar o assunto aqui e mostrar para vocês também, então,
que nós também temos o outro livro, que também é com o personagem Jake Brigance, com o advogado Jake Brigance, que é o livro Tempo de Perdoar, tá? Então, é um terceiro livro com o mesmo advogado, que agora ele vai em uma outra causa, tá? Então, nós temos o mesmo advogado chamado Jake Brigance. Esses 3 livros, O Tempo de Matar, Tempo de Perdoar, que é esse aqui, e o livro A Herança, não são sequências, são livros independentes, cada um conta uma história, só que envolvem o mesmo advogado, tá envolvido nessas causas aí para ajudar seus clientes, tá? Espero que não tenha ficado muito confuso aí o vídeo aqui, eu tentei explicar, voltei um pouquinho e espero que vocês tenham entendido, tá? Mas o livro Tempo de Matar já tem vídeo aqui no canal e se eu fosse vocês assistia porque o vídeo tá bem legal lá, tá bom? Então, continuando, nós temos mais um outro livro aqui chamado A Firma. Este livro aqui também eu li ele recentemente e é um outro livro assim, podemos dizer que bacanérrimo, tá? Um livro muito bom, um thriller jurídico muito acelerado, tá? É um livro assim que eu comecei a ler e eu li ele muito rapidamente e é um livro muito bem desenvolvido. O John Grisham, ele escreve livros assim que são com enredos um pouco mais elaborados, é um enredo que vai encaixando uma história na outra e você vai descobrindo o porquê ao longo do livro e sempre te prendendo e te chamando a atenção, tá? Vale muito a pena ler, eu gosto muito do enredo dos livros do John Grisham. Esta edição da Firma, do livro A Firma, eu tenho uma outra edição nova que eu não tirei nem do plástico ainda, que é esta aqui, ó, tá? Esta edição mais nova. Então, eu li por esta edição aqui, que é da editora Rocco, mas eu tenho esta aqui nova, que é da editora Arqueiro, tá bom? Eu vou ficar com as 2 edições, porque futuramente, provavelmente, eu vou ler novamente este livro chamado A Firma. Agora aqui nós também temos, separando aqui outros livros, já mostrei alguns para vocês aí, né? Nós temos também o livro O Júri, tá? Da editora Arqueiro, que é este livro aqui. Este livro aqui, ele tem um filme, que, se eu não me engano, tem exatamente o mesmo nome, O Júri. Eu assisti esse filme alguns anos atrás e eu achei o filme muito bacana, tá? Mas eu não sei se é exatamente a história do livro. Mas se for, deve ser muito bom, tá? Então esse livro aqui, eu já ouvi, através do livro, eu vi que ele pode, através do filme, eu vi que ele pode ser um livro muito bom para ler aí, tá? Quando eu ler aí, novamente também trago para nós conversarmos. O outro livro do John Grisham que eu tenho aqui é o livro chamado Justiça a Qualquer Preço, tá? Este livro aqui, Justiça a Qualquer Preço. Já indo para o próximo livro, para não ficarmos aqui 2 horas no vídeo, eu também tenho o livro chamado O Resgate, tá? Este livro chamado O Resgate, eu não tirei ele nem do plástico ainda, ele é um livro que é continuação do livro chamado A Firma, que foi o livro que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, tá? Ele passa-se, acho que 20 ou 30 anos depois do livro A Firma, tá? Que é este livro aqui, ó. Então, o John Grisham fez uma sequência aí, tá? Então, este livro chamado O Resgate é como se fosse uma sequência do livro A Firma, lançado uns 20 anos depois, aí, 20 ou 30 anos depois. Eu não li, mas estou curioso para ler. Inclusive, talvez esta seja a minha próxima leitura do John Grisham, só para eu entender, porque eu gostei muito do livro A Firma. Acredito que também vai gostar do livro O Resgate. O outro livro que eu tenho aqui do John Grisham é chamado A Cartada Final, tá? Também parece mais um livro muito bom aí do John Grisham para nós lermos, né? Como eu falei para vocês, não vou ficar falando muito aqui desse livro, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas olhem aí a capa, vejam, anotem os títulos, se quiserem, assistam, reassistam os vídeos para vocês aí ir procurando os livros dele para vocês lerem, tá? Temos um outro livro aqui chamado A Câmara de Gás, tá? Este livro aqui, este aqui também é da editora Rocco, uma capa bem brilhante, aí não sei nem se vai aparecer bem o título para vocês aí, porque a luz pode bater na capa brilhante e não aparecer, tá? Mas ele se chama A Câmara de Gás, tá? O próximo livro que eu tenho aqui se chama A Confraria, do John Grisham também. Que A Confraria, óbvio que são livros do John Grisham, né? Nossa, já estou falando demais aqui, estou até delirando e perdendo o fio da meada aqui, perdão, né? Então, A Confraria, outro livro aí desse escritor. Temos aqui também O Rei da Fraude, que também é da editora Rocco. O Rei da Fraude, da editora Rocco, esta edição aqui. Agora nós temos o livro O Negociador, da editora Rocco também. O outro livro aqui se chama O Advogado,
Olha só o nome dos livros do John Grisham, né? O Advogado, O Negociador, A Câmara de Gás, né? Então sempre esses nomes bem simples, né? Temos aqui também um outro com nome simples, se chama O Sócio, também da editora Rocco. O Sócio, tá? Temos um outro aqui que se chama O Cliente, tá? Da editora Rocco também, ó. O Cliente. São nomes bem simples, né? Este livro, O Cliente, é um livro que eu tenho muita curiosidade em ler, porque já teve umas 3 ou 4 pessoas que me indicaram esse livro aqui. Inclusive tem até um inscrito do canal que me indicou a leitura deste livro, que quando eu fiz um vídeo sobre o livro do John Grisham, ele me deixou esse aqui como opção para ler. Vou ler também brevemente, talvez eu leia primeiro o livro O Resgate e depois leia O Cliente para fazer um vídeo para o canal aí, tá? Porque foi indicação, falaram que é muito bom esse livro aqui. Então eu vou ficar aí com as ideias na cabeça, com a ideia na cabeça de talvez ler esse livro logo, logo também. Aqui nós temos o livro O Advogado Rebelde, tá? Já uma edição diferente, é da editora Rocco também, mas é uma edição diferente, né? Um formato diferente do livro aí. Com o passar dos anos, as editoras vão mudando os formatos do livro, né? Como o John Grisham escreve constantemente, mas o tempo vai passando, 10, 15, 20 anos, ele vai escrevendo, as editoras vão lançando, a mesma editora lança livros do mesmo escritor, mas com edições diferentes, né? Então, temos um outro livro aqui chamado A Delação, também da editora Rocco, neste formato já maior, um pouco diferente. E aqui agora, o próximo livro que eu tenho, também é da editora Rocco, mas é uma edição bem velhinha, tá? Que é O Homem que Fazia Chover. O Homem que Fazia Chover. Este livro, O Homem que Fazia Chover, foi o primeiro livro que eu li do John Grisham. Eu estava assistindo a série The Big Bang Theory. Big Bang a Teoria, o nome aqui no Brasil, que é a série bem famosa da Warner Bros. E assistindo essa série, o personagem Raj Kutrapali, ele falou que ele estava ocupado porque ele estava lendo os romances do John Grisham. E daí ele falou do livro O Dossiê Pelicano, falou do livro, não lembro qual outro livro, se não me engano, o livro O Cliente, e falou alguns livros. E foi assistindo essa série que eu descobri o nome do autor John Grisham, que eu ouvi falar pela primeira vez do John Grisham. Então, através do primeiro livro que ele falou, O Dossiê Pelicano, eu fui lá e procurei o livro. Fui lá e procurei esse livro, Dossiê Pelicano, copiei o nome do autor e comecei a ver os livros que tinha desse autor, desse escritor. E assim eu fui lá e comprei alguns livros desse escritor. Dentre esses livros eu comprei o livro O Homem que Fazia Chover, que foi o primeiro livro do John Grisham que eu escrevi. Então eu peguei essa indicação do próprio seriado, li este primeiro livro, e quando eu li este primeiro livro aqui, eu falei, preciso ter mais obras desse autor, porque este autor é muito bom, ele escreve muito bem, e este foi o primeiro livro, e realmente foi um livro espetacular, tá? Eu adorei ler esse livro aqui. Esse livro já tem vídeo no canal também, se você ficou curioso para saber, assiste o vídeo do canal, deixa o seu like e deixa a sua opinião, tá? Mas O Homem que Fazia Chover foi o primeiro livro do John Grisham que eu li, e foi o livro que me convenceu a querer ler mais livros dele, tá bom? É um livro espetacular, é um livro sensacional, tá? Agora, o próximo livro que eu tenho do John Grisham que eu vou falar aqui para vocês, vamos ver, é o livro O Último Jurado, tá? Este livro aqui também eu já li, e é um livro muito bom, tá? Acho que dos livros do John Grisham que eu li, este aqui é o último no meu ranking. Se eu fosse fazer um ranking, esse aqui seria o último, mas ainda mesmo assim é bom, tá? Aqui nós temos um jornalista. Na realidade, nós temos uma pessoa que é formada ali em jornalismo e ele vai para uma cidade pequena, tá? E ele não tem muito o que fazer nessa cidade, não tem muita coisa, ele empresta um dinheiro da avó dele e ele compra um jornal que está quase falindo em uma cidade do Mississippi. E daí ele compra esse jornal e ele começa a mudar as coisas, mudar a administração, mudar várias outras coisas nesse sentido. E durante a compra desse jornal e essa mudança que ele está fazendo, acontece um crime. E ele começa a acompanhar este crime no tribunal e cobrir
tudo que tem a ver com esse crime e várias coisas, e ele começa a se posicionar também contra o criminoso, e daí começam a acontecer atentados contra o jornal dele, explodem uma bomba perto do jornal dele, e o livro vira uma loucura, tá? Então é um thriller jurídico, só que envolve um jornalista que vai acompanhando todo o desenrolar, o desenvolvimento de um julgamento, tá? É um livro que eu já li faz algum tempo, não lembro exatamente como é o enredo, mas basicamente é isso. É um livro aqui muito bom também. Apesar de, se eu for ranquear os livros de John Grisham que eu li, esse aqui pode estar em último, mas é porque o John Grisham, a gente, na minha opinião, a régua é sempre acima, ele sempre escreve livros bons, tá? São livros assim, sempre acima da média, mas é um livro muito bom, vale a pena a leitura. Este ainda não tem vídeo no canal. Para eu poder fazer um vídeo, eu terei que reler ele. Provavelmente, daqui a um tempo, eu vou reler ele e eu faço um outro vídeo aí para nós conversarmos e divagarmos também. Está quase acabando já, tá? O próximo livro que eu tenho aqui, ó, se chama Caminhos da Lei. É um outro livro aqui. Esse daqui, se não me engano, é um livro de contos. Ó. John Grisham retorna ao cenário do seu primeiro livro para brindar o leitor com contos surpreendentes, recheados de intrigas, leis, tribunais e tudo aquilo que o consagrou como um dos grandes contadores de história da autoridade. Então, este aqui é o único livro de contos que eu tenho do John Grisham. Não sei se tem outros livros de contos, tá? Mas esse aqui é o único livro que eu tenho, e é um livro de contos onde ele volta ao primeiro cenário do seu primeiro livro. O primeiro livro que ele escreveu foi o livro Tempo de Matar. Então ele retorna à cidade de Clinton, que é uma cidade fictícia que fica no Mississippi, nos Estados Unidos. E aqui tem alguns contos que se passam lá. Caso você não esteja familiarizado aí com o termo, contos são histórias assim um pouco menores, tá? Que são mais direto ao ponto, assim, com enredos mais simples. Então você lê um conto bem mais rápido, tá? Um conto geralmente tem 30, 40 páginas, é bem rapidinho de ser lido. E aqui tem alguns contos nesse sentido. Só que são contos assim que envolvem o meio jurídico, né? Contos jurídicos, podemos dizer, que para nós lermos, tá? Quando eu ler aí, eu trago para nós conversarmos também. Já quase finalizando, nós temos o livro Os Litigantes, do John Grisham, que é esta capa aqui, uma capa bem simplista, é da editora Rocco, e como vocês podem perceber, também é uma edição já diferente, né? Uma edição menorzinha, mais larga, é bem diferente essa edição, né? Como eu falei, quando o tempo vai passando, eles vão fazendo edições diferentes e vão mudando as edições, aí eu não entendo o porquê, eles não mantêm um padrão, né? Daí na estante fica aquele livro maior, outro menor, outro maior, outro menor, e paciência, né? E agora, finalizando já aqui, inclusive, eu falei dos livros na estante, né? Aqui onde está esta parte aqui vazia é onde está os livros de John Grisham, por isso que está vazio aqui, tá? Então eu tirei os livros para poder mostrar para vocês, daí eu vou recolocar de novo, ficou esse espaço vazio, estranho aqui, não levem em consideração esse espaço, tá? Só assistam o vídeo aí mesmo, tá bom? Agora, aqui nós temos um dos livros do John Grisham, que é um thriller esportivo, tá? Que eu não li ainda, pretendo ler, mas aqui ele foge desse meio jurídico, ele foge dessa questão dos thrillers jurídicos. Então é um livro aqui já com uma pegada diferente, tá? É um livro que, por não ser um thriller jurídico, eu não tenho tanto interesse em ler rapidamente, mas provavelmente eu vou ler também, tá? Provavelmente eu vou ler porque é do John Grisham. Talvez eu até me surpreenda com o John Grisham nesse quesito. Este livro se chama Nas Arquibancadas. Nas Arquibancadas. Então vamos para... Aqui está quase acabando, nós temos outro livro do John Grisham, que é outro thriller esportivo. Aquele livro anterior, chamado Nas Arquibancadas, se eu não me engano, é um thriller que envolve aqui futebol americano, tá? Então aqui envolve futebol americano. E este outro livro aqui, que é um outro thriller jurídico chamado Calico Joe, o Calico Joe é um livro é um thriller esportivo que daí já fala do meio do beisebol, né? Que é um livro que envolve ali o esporte chamado beisebol também. Então já é um outro esporte, um outro thriller esportivo do John Grisham aí para ler. Então, o último livro que eu tenho do John Grisham para mostrar para vocês é o livro chamado A Casa Pintada. Este livro aqui é o livro que eu falei lá no começo do vídeo, que é um livro que o John Grisham retorna, relembra ali, pega parte das suas lembranças da infância, de quando ele conversava com o seu avô ali, e ele conta a história da saga de uma família que vive no campo, uma família que vive no Arkansas, no sul dos Estados Unidos. Ele conta toda a dificuldade da safra do algodão daquela época, e ele conta uma história nesse sentido, do desenvolvimento desta família. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês, para fechar com chave de ouro o vídeo, tá? Então aqui diz o seguinte:
John Grisham evoca sua infância nas plantações de algodão do Arkansas e surpreende ao escrever a saga de uma família no sul dos Estados Unidos. O protagonista, Luke Chandler, tem apenas 7 anos e conta em detalhes os percalços da difícil safra de 1952, o convívio com os mexicanos e montanheses contratados com mão de obra na exaustiva colheita, os hábitos, manias e preconceitos em Black Oak, uma típica cidade do interior, a inocência perdida, as primeiras sensações do amor, uma casa por pintar, um tio lutando na Coreia, o velho e rabugento Pepe. As recordações do pequeno Luke envolvem o leitor numa história emocionante. Gostei bastante da sinopse aí. Na realidade, gostei tanto que eu acho que até vou ler esse livro logo. Gostei de verdade. Aí tá uma pegada um pouco diferente, né? Não é um thriller jurídico. Tenho curiosidade para ler, às vezes, algum livro do John Grisham que não seja um thriller jurídico. Talvez eu possa começar por este livro aqui, né? Mas agora que finalizei e mostrei todos os livros para vocês, tá? Esses eram os livros que eu queria mostrar. Como eu falei para vocês, eu não tenho todos os livros de John Grisham, mas tenho uma boa parte de livros deste autor. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês gostaram do vídeo? Já leram algum livro do John Grisham? Qual o livro favorito de vocês aí desse escritor? Se você tiver também algum outro escritor que também escreve thrillers jurídicos e quiser compartilhar aqui nos comentários, eu fico muito grato. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e também se inscreve no canal. A sua inscrição e o seu like fazem total diferença para este canal e ajudam muito o canal a crescer. Também, uma última coisa que eu peço para vocês é: naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo deste canal ajuda muito este canal a crescer. E eu fico muito grato com vocês. Inclusive, do John Grisham, nós já temos aí outros vídeos do John Grisham aqui no canal. Já tem uma playlist com ele lá. Deve ter uns 4 vídeos lá. Então assista os vídeos, deixa o like. E se você gostou, também procure outros vídeos do canal, tá bom? Desta maneira você ajuda o canal. Eu faço esse pedido para vocês como meio de tentar ter o primeiro vídeo com 1000 visualizações aqui no canal. Ainda não tive nenhum vídeo com 1000 visualizações, mas tenho certeza que este momento chegará. E quando chegar, eu ficarei muito, mas muito feliz mesmo, tá bom? Então, por este vídeo era isso. Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.